Vivemos dias em que os relacionamentos parecem frágeis como vidro, palavras lançadas sem cuidado, ações impensadas. E a falta de empatia tem distanciado pessoas, rompido laços e esfriado o amor. Famílias são divididas, amizades se tornam descartáveis, e até dentro da igreja vemos rupturas causadas pela falta de perdão e de diálogo. Mas será que é assim que Deus deseja que vivamos? Será que fomos criados para viver isolados, desconfiados e feridos? A resposta claramente é não. E a Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículos 12 e 14, nos dá um caminho poderoso para reconstruir pontes, curar feridas e viver em comunhão. É um convite direto a cada um de nós. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade e de humildade, de mansidão, de longanimidade, e acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Essas palavras não são apenas bonitas, elas carregam uma verdade transformadora, porque elas falam de ação, de uma escolha diária. Não se trata apenas de sentimentos, mas de atitudes conscientes que, quando praticadas, têm o poder de transformar qualquer relacionamento. Revesti-vos. Esse verbo carrega a ideia de vestir uma nova roupa. Imagine você, ao acordar, escolhendo a roupa que vai usar. Da mesma forma, devemos escolher nos revestir de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência todos os dias. Isso exige intenção, exige foco e fé. A misericórdia nos ajuda a compreender que todos nós erramos. A bondade nos impulsiona a agir com generosidade, mesmo quando não somos retribuídos. A humildade nos coloca no lugar certo diante do outro, reconhecendo que não somos melhores do que ninguém. A mansidão nos ensina a responder com doçura, mesmo diante da provocação, e a paciência. Essa nos fortalece para suportar e esperar, sem desistir dos que amamos. Mas, Paulo diz que acima de tudo isso, deve estar o amor, porque é o amor que conecta e sustenta todas essas virtudes. É ele que dá sentido à misericórdia, à bondade, à humildade, à mansidão e à paciência. Sem amor, tudo isso se torna mecânico, vazio e superficial. E que tipo de amor é esse? Não é o amor romântico que os filmes ensinam, não é o amor que depende de sentimentos bons ou de reciprocidade. É o amor ágape, aquele que vem de Deus. Um amor que decide permanecer, que escolhe perdoar, que busca restaurar. Um amor que não desiste. Um amor que cura. Esse amor é o que nos faz olhar para alguém que nos feriu e dizer: eu te perdoo. É o que nos permite reconhecer nossos próprios erros e pedir perdão com sinceridade. É o que sustenta casamentos em meio às crises. É o que reconstrói amizades quebradas. É o que fortalece a igreja e a torna um só corpo. Mas talvez você esteja se perguntando: e quando o outro não corresponde? E quando só eu me esforço? E quando parece que tudo é em vão? A Bíblia não promete que todos os relacionamentos serão restaurados, mas ela nos chama a fazer a nossa parte com excelência, a sermos pacificadores, a lançarmos sementes de amor, mesmo quando o terreno parece seco. E aqui está o segredo. Nosso maior exemplo é Jesus. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Ele nos perdoou sem que pedíssemos. Ele se entregou por nós sem garantias de que seríamos gratos. Esse é o amor que devemos refletir. Não para sermos aplaudidos, mas para sermos luz para as pessoas. Relacionamentos saudáveis não acontecem por acaso. Eles são construídos com esforço, fé, oração, renúncia, perdão e constância. Se você deseja viver isso, comece hoje. Peça a Deus que transforme seu coração, que te vista com essas virtudes, que te ensine a amar como Ele ama. Talvez você precise procurar alguém e pedir perdão. Talvez precise liberar alguém de uma mágoa antiga. Talvez precise apenas ser mais paciente com quem está ao seu lado. Não importa o passo, o que importa é a direção. Caminhe em direção ao amor, porque onde há amor, há Deus, e onde Deus habita, há cura, a restauração, a vida. E se hoje você sente que seus relacionamentos estão desmoronando, lembre-se, Deus é especialista em reconstruir. Ele pode restaurar o que você acha perdido. Ele pode unir corações quebrados. Ele pode fazer novas todas as coisas, mas tudo começa dentro de você. A oração tem poder, o perdão tem força. A fé move montanhas, e o amor
O amor nunca falha. Não deixe que a frieza do mundo contamine o seu coração. Escolha viver diferente. Escolha amar diferente. Escolha refletir Cristo nos seus relacionamentos. Colossenses capítulo 3, versículos 12 e 14, é mais do que um conselho. É um chamado, um estilo de vida, um reflexo do reino de Deus na terra. E você pode viver isso todos os dias. Se você gostou desse vídeo, se ele serviu para você, inscreva-se no canal Resiliência com Fé. Deixe seu curtir e ative o sino das notificações. Até mais.